Bom, então a diferença entre sexualidade e sexo não é a mesma coisa. A sexualidade tem a ver com as nossas questões mais interior, mais internas. E quando a gente olha para nossas questões mais internas, para a nossa sexualidade, nós encontramos a nossa criança interior. Nós encontramos essa criança que se formatou até os 7 anos de idade. E nessas 3 primeiras infâncias, tudo aquilo que essa criança viu, experienciou, absorveu do ambiente, ela colocou tudo isso no seu corpo e ela se desenvolveu a partir daí na sua sexualidade. Freud traz, por exemplo, o complexo de Édipo, que acontece na fase da latência, né? Nós temos as 5 fases de Freud na psicanálise, que começa com a fase oral, depois vai para a fase anal, depois vai para a fase da latência, onde acontece o Édipo, né? Esse complexo de Édipo, essa criança que ela começa a procurar no sexo oposto e até no sexo, no mesmo sexo, essa relação, né, das suas questões internas, das suas pulsões internas. Ela começa a procurar a identificação da sua própria sexualidade no pai, na mãe ou quem quer que represente esses papéis. Né? E depois essa criança, então, leva para a vida adulta todas essas questões acumuladas nessa fase da vida. E depois sai da latência e vai para a fase anal e depois para a fase sexual, que é a última fase, que é a fase do genital, propriamente dita. Então, Freud tem as 5 fases de Freud do desenvolvimento da sexualidade, né? Que é a fase oral, depois a fase anal, a fase da latência, onde acontece o Édipo, né? Que é essa construção da sexualidade. Depois vem para a fase a fase anal e, por fim, a fase genital, né, que é a última fase, que é a fase mais do sexo em si, que é mais para a vida adulta. Então perceba que Freud coloca que toda sexualidade ela acontece na infância, então toda sexualidade é infantil. Mas Wilhelm Reich traz para nós algo mais profundo. Reich foi um aprendiz de Freud, foi um discípulo de Freud, e ele traz essa sexualidade para a questão mais corporal, para a questão mais do corpo. Então, a partir de Reich, a gente traz o que é essa perspectiva mais do sexo em si, né, do ato sexual em si, né, para o adulto. Então, esse sexo em si é baseado na sexualidade que foi, então, reprimida, que foi traumatizada, ou que foi plena, né? Mas na maioria dos casos a gente vê a sexualidade traumatizada, reprimida, mal resolvida. Então isso é levado para a vida sexual. Com isso, essa energia sexual que o Wilhelm Reich chamou de orgone, ou energia orgônica, que é energia da vida, energia vital, né, que Freud chamou de libido, né, porque Reich é baseado em Freud, ele traz que no ato sexual em si, essa energia ela não consegue fluir, visto que essa sexualidade está mal resolvida. Então, a pessoa começa a ficar doente, porque ela traz dentro do seu corpo couraças que prendem a sua sexualidade, prendem o seu corpo. Você vai observar isso na forma que a pessoa anda, na forma que a pessoa fala, na forma que a pessoa gesticula, na forma que a pessoa dança, na forma que a pessoa respira. Isso é muito profundo e isso é trazido para dentro do sexo em si. E o que o Tantra tem tudo a ver com isso? O Tantra coloca que essa sexualidade, esse sexo, não acontece apenas no genital em si. Esse sexo e essa sexualidade acontece na plenitude da vida, na plenitude do viver,
na plenitude do ser, na plenitude do estar aqui e agora, na plenitude das relações, na plenitude de uma boa respiração, na plenitude do movimentar-se de forma fluida com o estar aqui e agora, presente, vivendo essa energia vital do corpo, consciente de tudo que está acontecendo. Então o Tantra tem uma palavra que é muito, não é nem uma palavra, é um conceito, é um modo de vida, que é muito importante, que é chamado de consciência. Consciência é estar consciente da consciência, é você ser o próprio co-criador da tua própria sexualidade, da tua própria energia sexual, e no ato sexual em si, você está usando o ato sexual como um caminho de cura, um caminho de expansão da consciência, um caminho de encontro com o outro, quando você está com o outro, ou com você mesmo, quando estar com você mesmo, quando você está se auto-tocando, se olhando, se admirando. Esse momento é um momento sagrado, é um momento de cura, é um momento de aperfeiçoamento da própria existência, é um momento de olhar para você e perceber o quão grande você é, o quão magnífico você é, que você faz parte da existência do cosmo, do divino.